Hoje no nosso podcast a gente vai ter a presença do Dr. José Robson Samara Júnior, psiquiatra infantil, em atividade docente, atividade de consultório, atividade na rede de atenção psicossocial, e a gente vai fazer um programa interessante. A ideia é essa, que a gente vai falar de vários tópicos acerca da psiquiatria da infância e adolescência, sobre o R4 de psiquiatria da infância e adolescência, sobre os dados aí acerca dos problemas nessa faixa etária, não é isso, Zé? E eu acredito que vai ser um programa muito interessante. Vamos se ligar aí. Hoje nós estamos aqui tendo uma satisfação receber psiquiatra infantil José Robson Samara Júnior. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse podcast, Zé. Prazer, muito obrigado pelo convite, doutor Érico, doutor Gerardo. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou José Robson, sou psiquiatra da infância e adolescência, trabalho como preceptor na residência de psiquiatria da FAMERP, trabalho no CAPS e também na iniciativa privada, tenho meu consultório. A sua graduação foi aqui também, Zé? Eu fiz faculdade em Marília, concluí na Universidade de Marília em 2005. A medicina, fiz 2 anos de clínica médica ainda em Marília. Verdade, você tem uma formação de clínica médica. Dá até um papo interessante que a gente tem que muitos residentes em psiquiatria clamam por algo clínico antes de exercer o R1, R2, R3, né? Conta um pouquinho pra gente dessa formação, foi importante para você no decorrer da sua formação? Acho que serviu de forma complementar? Foi muito interessante. À época, no final do 6º ano de medicina, eu tinha dúvidas se faria psiquiatria e também pensava em algumas outras especialidades que exigiam a clínica médica como pré-requisito. Nesse sentido, optei por fazer clínica primeiro, mas na sequência, já no primeiro ano de clínica médica, eu decidi que seria psiquiatra. E depois eu acabei mudando o rumo e vim para a FAMERP. Bela mudança. Muito bom. Nos favoreceu. Eu considero, sim, interessante a formação de clínica, mesmo no exercício da psiquiatria, porque, como você disse, favorece o raciocínio no sentido de buscar diagnósticos diferenciais. É algo que enriquece a sua... Ainda mais uma psiquiatria que tá vindo, a gente está vendo uma tendência também mais orgânica, a exclusão de diagnósticos diferenciais, a gente saiu um pouco só do campo psíquico, a gente tem que olhar mais agora como paciente de um contexto clínico também, super válido, né? Os últimos capítulos da história da psiquiatria são exatamente esses, mostrando cada vez mais a relação de neurociência com a psiquiatria, como a neurociência nos apresenta questões ligadas ao comportamento. Essa questão agora, acho que a gente já começou um papo muito interessante, Zé Robson, porque eu queria que você falasse um pouco, você como psiquiatra infantil, na sua opinião, isso é um tema bastante controverso, mas na verdade eu queria, claro que aqui nós não estamos para fechar nada, mas nós estamos para discutir. Na sua opinião, qual que seria a formação ideal para um psiquiatra da infância e adolescência? Na sua opinião, que trajetória essa pessoa deveria ter? Eu penso que seja fundamental que esse residente tenha antes a formação de psiquiatria geral, e num R4 de psiquiatria da infância e adolescência ele possa ter acesso a alguns eixos centrais, eu diria, para a formação de um psiquiatra infantil. O conhecimento básico acerca do desenvolvimento infantil, sem sombra de dúvida, e aí esse conhecimento ele tem convergências da psicologia, da pediatria e da própria psiquiatria, da neurologia também. Passar por ambulatórios os mais diversos possíveis, tanto ambulatórios que mostrem, por exemplo, transtornos externalizantes, como o TDAH, ambulatórios específicos de transtorno de humor, algo que também estamos tentando aos poucos fazer no nosso R4 aqui de psiquiatria infantil. Enfim, eu penso que essas seriam as noções gerais para a formação de um psiquiatra infantil. E também, outra coisa muito importante, e estamos desenvolvendo algo nos últimos anos nesse sentido, é um conhecimento básico a respeito de como as áreas correlacionadas atuam na saúde mental da infância e adolescência. Quando o nosso residente vai encaminhar para psicologia, para terapia ocupacional, para fonoaudiologia, é muito importante que ele saiba por que está fazendo esse encaminhamento, o que esperar minimamente dessas intervenções. Qual seria o objetivo? Isso. Nesse sentido, eu defendo que o psiquiatra infantil tenha toda uma formação que o capacite a trabalhar
com a interdisciplinaridade. E faz toda a diferença, né? Quando você tem essa interface complementar com outras áreas, né? Sem dúvida. O resultado do paciente e propriamente da família do tratamento é outro. Né? São atuações independentes, mas são harmônicas, né? Você não consegue fazer Sem dúvida. Mas essa pergunta que eu fiz, viu, Érico, ela é... Assim, eu não tirei da minha cartola, né? Isso foi um tema de mestrado de um psiquiatra infantil quando era residente lá na Unifesp. O mestrado dele foi isso, ele fez uma pesquisa qualitativa, ele entrevistou 8 eminentes psiquiatras infantis do Brasil e ele fez essa pergunta. Na sua opinião, qual que seria a formação ideal para um psiquiatra infantil? Sabe o que é que ele encontrou? Os 8 falaram coisas diferentes. Né? Então, alguns achavam que o psiquiatra infantil ele teria que fazer antes pediatria, né? Outros falaram, né, de clínica médica, né? Outros falaram por transitar nessa interdisciplinaridade, outros falaram a psiquiatria infantil deveria ser uma subespecialidade da neuropediatria, que a gente tem isso na Europa, né? Sim. No exterior. A gente sabe que para quem quer fazer psiquiatria infantil, em alguns lugares do mundo, primeiramente tem que se fazer neuropediatria. Né? Então, quer dizer, é um tema interessante, né? O Zé agora deu a opinião dele. Para complementar, existe um trabalho, inclusive recentemente, que participam o Guilherme Polanzinski, a Maria Conceição do Rosário, que são São Paulo, da USP, no caso ela da Unifesp, né? Mostrando exatamente, eles fizeram uma pesquisa, não sei se vocês tiveram acesso a esse trabalho, em relação à estruturação de serviços de psiquiatria infantil no Brasil, no Chile e na Argentina. Encontraram também uma total divergência, assim, discordância. Isso fica claro, não existe hoje um consenso a respeito de como deve ser a formação de um psiquiatra infantil. Esse trabalho talvez seja o pontapé inicial para a busca desse consenso. Aliás, fizeram um trabalho exatamente para isso, para entender como é que os serviços estão estruturados, qual o construto teórico desse serviço, que tipo de atividade eles estão desenvolvendo, para que a partir dessa constatação se pense aí em algo mais consensual, que eu acredito que deve ser debatido nos próximos anos, no Departamento de Psiquiatria da Infância da ABP, por exemplo. Uhum. Falando em ABP, só para a gente lembrar, né, a ABP ela tem 4 subespecialidades. Né? Por enquanto, nós temos a psicogeriatria, temos a psiquiatria da infância e adolescência, temos a psiquiatria forense e temos também o R4, que é possível se fazer, né, de psicoterapia. Eu sou um defensor de que a gente poderia ter, talvez, um R4, ter uma outra área, eu e alguns psiquiatras, né, puxando ali a brasa um pouco para nossa sardinha, né, a questão de uma área de neuropsiquiatria, né, que é um termo, alguns têm um preconceito com esse termo, outros estão retomando, né, e talvez, né, quem sabe a gente possa ter essa derivação, né. Mas aí você falou uma coisa, quando você estava se apresentando, você falou algo assim, só para a gente esclarecer para quem assistiu ao nosso podcast, né? Você estava falando de transtornos externalizantes, internalizantes, né? Que conceito é esse? Isso é um conceito, está nos manuais diagnósticos, é uma coisa mais da prática clínica, um jargão da psiquiatria infantil, como que é isso? Esse conceito diz o seguinte, né? Ele remete às seguintes ideias. Os transtornos internalizantes seriam aqueles onde o sofrimento psíquico é comportado dentro da pessoa, ou seja, você não tem manifestações que acometem diretamente o meio. Por exemplo, quadros ansiosos e quadros depressivos. Os transtornos externalizantes, eles seriam marcados por elevado grau de agressividade, impulsividade, agitação, como o próprio nome diz, o sintoma estaria impactando o meio externo, né? Nesse caso, nós temos como grandes representantes transtorno de conduta, transtorno opositor desafiador e o TDAH propriamente dito, seria um transtorno externalizante. Perfeitamente. Acho que fica bem... fica até intuitivo, né? Com certeza. Só para puxar agora a sardinha para a nossa plataforma digital, há conteúdos referentes à psiquiatria infantil, vale a pena conferir, a gente vai estar disponibilizando para vocês aqui no link abaixo, é só clicar que vocês vão ter um pouco acesso ao que o nosso convidado e mestre está falando aqui um pouquinho para a gente. Você nota uma tendência, uma procura, até nesse ano nós tivemos uma procura grande pela psiquiatria infantil, né? Você notou esse aumento também na demanda? Sim, há um aumento, eu acredito que nesse último ano, em parte decorrente aí do processo de pandemia, que mudou bastante a rotina das crianças, e nós sabemos também que as curvas, né, relacionadas à incidência, à prevalência de transtorno mental na infância e adolescência, elas são ascendentes, né? Nas últimas décadas isso tem ficado bem claro. Então, o que já era uma tendência provavelmente se agravou em decorrência da pandemia. Eu observei, sim, esse aumento no último ano. Né? Outro mote interessante aí que você colocou, né? A gente tem percebido, né,
quem trabalha até mesmo com psiquiatria geral tem percebido assim, um aumento, um boom de procura, né, de pacientes, crianças e adolescentes com transtornos mentais, né? Na sua opinião, assim, qual fenômeno ou quais fenômenos explicam esse aumento da demanda, essa explosão? Na verdade, não é um aumento gradual, né? A gente observa uma certa explosão. Sim. Você acredita em que a informação está circulando mais, ou aumentaram realmente esses transtornos, ou a gente está numa espécie de psiquiatrização de comportamentos normais? A gente ouve muita coisa, né? Algumas coisas valem a pena ser ouvidas, outras nem tanto. Mas eu gostaria que você pudesse colocar o seu ponto de vista em relação a esse assunto. Essa pergunta é extremamente interessante e respondê-la não é algo fácil. Eu mandaria alguns. Exatamente. É extremamente difícil responder essa pergunta porque a resposta é multifacetada. Primeiro que eu acho que nós vivemos numa era de alta circulação e veloz circulação de informações. Então, a informação, sem dúvida nenhuma, chega mais rapidamente às pessoas. Saúde mental foi um tema que ganhou bastante espaço nos últimos anos e saúde mental na infância e adolescência também acabou ganhando bastante espaço. Então as pessoas têm um acesso maior à informação. Creio que também um preconceito menor em relação à procura do psiquiatra ou de algum tratamento de saúde mental, né? Então esse seria um dos fatores vindos dessa dinâmica social relacionada à informação e um maior reconhecimento da área de atuação e menor preconceito. Eu acho que um outro fator importante é a existência das patologias em si, né? A neurociência tem nos mostrado com muita clareza que algumas delas têm, inclusive, aspectos neurobiológicos importantes. Nós sabemos que com a reclassificação de alguns transtornos, como os transtornos de desenvolvimento, né, o TEA, com a identificação de espectros mais leves, isso tendeu nos últimos anos a fazer um aumento do número de pacientes. TEA, no caso, são um parênteses. O TEA é o transtorno do espectro autista, né? Exatamente. Estamos falando do antigo autismo infantil, síndrome Asperger, né? Então, um reconhecimento maior desses diagnósticos, sem dúvida nenhuma, fez também com que aumentasse a procura, né? Nós não podemos negar a existência do transtorno psiquiátrico, os aspectos biológicos que estão relacionados aos transtornos psiquiátricos. Por outro lado, em relação à famosa psiquiatrização da vida, talvez não seja errado pensar que existe essa tendência também na sociedade, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. E daí a necessidade de nós termos e buscarmos uma formação boa, completa, robusta para que os nossos residentes, nossos futuros psiquiatras, possam fazer essa diferenciação do que é diagnóstico e do que não é diagnóstico, né? E por que aquilo que não é diagnóstico está chegando até mim? No fundo, isso também denota um sofrimento. Às vezes aquela família está em sofrimento, ela não conseguiu criar um espaço para conseguir fornecer aquilo que é necessário para a criança em momentos de angústia, ou às vezes a própria família está adoecida. É importante para o psiquiatra da infância e adolescência ter sempre essa visão sistêmica, né, de que existe a criança e o meio onde ela vive, que pode, inclusive, estar em sofrimento também. Eu imagino que o psiquiatra infantil tem que ter um dom, né? Porque você tem que interpretar muitas vezes os sinais que aquela criança não consegue verbalizar, né, externalizar, e você tem que interpretá-lo de uma forma mais correta possível. Com isso, você tem que lançar a mão de algumas coisas, como o relato da mãe, o relato do pai, exatamente, o contexto familiar. A sondagem, né, numa avaliação de psiquiatria da infância e adolescência, o HMA, né, que na anamnese seria a história da moléstia atual, enfim, a retratação do quadro atual, ele exige que a gente busque o tempo inteiro os sintomas da criança, isso se dá no contato direto com ela, na consulta lúdica, e ao mesmo tempo passemos por todas as relações próximas familiares, possamos entender quais são os estados psíquicos da mãe e do pai, sim, e também como essa criança se relaciona em outros meios, como na escola. Somente essa sondagem me dá minimamente subsídios dentro de um quadro de moléstia atual para eu pensar ou refutar diagnósticos, né? Eu não posso pegar apenas os sintomas da criança, ou relato, tem que fazer toda essa avaliação. Muito bem, perfeito, exatamente isso. Então, pelo que você falou, o psiquiatra infantil ele tem que ser esse mestre dos magos, em que ele precisa entender, praticamente o mestre dos magos, que ele tem que entender de psiquiatria clínica, na infância, especificamente isso, na infância e adolescência, mas ele tem que estar conectado com a neurociência, né, principalmente neuroimagem, neurogenética, né, em que todos os conhecimentos que provêm esses conhecimentos aí neurobiológicos, né, em que é uma das áreas em que a gente tem produzido talvez uma das áreas dentro da psiquiatria que os conhecimentos estejam surgindo de uma forma mais veloz, né?
E ele também precisa entender exatamente essa parte psicossocial, vamos chamar assim, né? Que são as relações daquela criança com o seu meio externo. Família, principalmente escola, amigos. Né? Então, quer dizer, é uma... E são coisas tão assim complementares, né? Porque até para que haja mesmo uma caracterização do sintoma, eu costumo usar, vocês falam, a gente precisa decantar os sintomas, chegar àquilo que é sintoma. Você só consegue compreender isso, né, na minha opinião, em psiquiatria, se você exatamente conseguir entender ele em vários contextos. Aí sim, vão se revelar frequência, intensidade, né? Grau de disfuncionalidade, desadaptação, que são exatamente os elementos chaves para se tipificar. Aqui temos um sintoma, né? E a partir do sintoma a gente começar a procurar, né? Exato, né? O diagnóstico. Existe um dado que, né, você estava falando da Maria Conceição do Rosário, lá da Unifesp, né? Ela e a Ivete Gataz, que trabalham... a Ivete, acredito, tenha saído recentemente lá da Unifesp, mas elas trabalham nesse meio, né? Militam nesse meio da psiquiatria da infância e adolescência há um tempo. E uma vez, assim, foi me mostrado, eu estava numa palestra, me interessei, né, fui assistir uma aula sobre exatamente o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E sempre essa pergunta que eu fiz para você sempre aparece, né, que é essa coisa da patologização de comportamentos, até quando é necessário a medicação, até quando são medidas não medicamentosas, né, suporte familiar, enfim. E uma vez ela apresentou, não me lembro se a Ivete ou se a Ceissa, alguma das duas, eu não me lembro muito bem, apresentou o seguinte dado, né? Que o consumo de metilfenidato nos últimos 10 anos, ele aumentou em 7 vezes. Meu Deus. Por outro lado, boa parcela, quase a metade dos pacientes com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não estão em tratamento, ou seja, não tem acessibilidade ao tratamento. Conclusão, nós estamos medicando mal. Né? Medicando e não tratando. Não tem. Isso. Né? Estamos medicando pessoas que não deveriam, a princípio, né? Sim. Existem alguns estudos que já demonstram que o metilfenidato em pessoas... Existe essa lenda urbana, né? De que o metilfenidato ele poderia ser um nootrópico, né? Uma medicação que melhorasse a performance cognitiva, enfim. E já alguns estudos populacionais já demonstraram que isso não é verdade. Em quem não tem TDAH, ou seja, se você melhorou com metilfenidato, pode ir atrás de alguém que provavelmente você pode ter um TDAH. Né? Então, naquelas pessoas que não têm o diagnóstico, você tem um efeito placebo. Né? Então, essa é uma grande questão, né? Porque, puxando já um pouco mais para a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico, né? Mas já começando do final, é um desafio também na hora da proposição medicamentosa, né? Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Como nós estamos num bate-papo informal, vou fazer aqui um questionamento, né? Fique à vontade, Zé. Uma brincadeira. Sinta-se Eu não sei por que resolveram pegar o TDAH para fazer tanta polêmica em psiquiatria da infância e adolescência. Porque se tem um transtorno em psiquiatria da infância e adolescência que está vastamente estudado, documentado, do ponto de vista epidemiológico, de eficácia de tratamento, é o TDAH, né? Nós poderíamos até debater mais intensamente alguns outros, como, por exemplo, transtornos depressivos na infância, transtornos ansiosos na infância. Você não tem essa robustez de pesquisa, do ponto de vista de efeito de medicação, que você tem com o TDAH. Enfim, hoje sabe-se que o TDAH acomete de 4% a 6% da população infantil, né? Nós temos já diversos trabalhos, meta-análise apontando nessa direção. Sabe-se que metilfenidato, no caso a Ritalina, a popular Ritalina, faz parte do tratamento primário de TDAH. Ou seja, se eu tenho TDAH, é fundamental que exista essa indicação, porque muda o prognóstico da doença, né? E no caso, a criança que tem mesmo a patologia pode até colaborar de certa forma, para melhor performance do córtex pré-frontal, que seria uma das áreas disfuncionais no TDAH, no caso de quem tem a patologia, como o Gerardo muito bem diferenciou. Então, essas evidências, elas estão muito claras, elas são muito robustas, né? Você não tem, por exemplo, isso em outros quadros, não nesse grau, como em transtornos depressivos e ansiosos que citei. Ou seja, no TDAH, cabe o uso de medicação, é indicado o uso de medicação, ao contrário de transtornos de desenvolvimento, onde, por exemplo, as intervenções primárias, elas teriam muito mais o enfoque em estímulo e reabilitação, sendo a medicação a intervenção secundária quando há necessidade, né, para tratar sintomas que a gente chama de sintomas-alvo, agressividade, insônia, enfim. Mas no TDAH não, o metilfenidato e a lisdexanfetamina, para pegar os principais representantes, são indicações primárias.
Isso não exclui, obviamente, a importância das intervenções ambientais, das intervenções psicoterapêuticas, que são complementares, são fundamentais também no tratamento de TDAH, né? Uma coisa não exclui a outra. E também não podemos dizer que qualquer quadro de agitação na infância seja necessariamente um quadro TDAH. Os quadros são marcados por importante agitação, e volto a dizer, por desadaptação, por prejuízo funcional, enfim, cabe aquela avaliação detalhada que eu citei, para que a gente possa buscar a sintomatologia, tanto do eixo da desatenção, quanto do eixo da hiperatividade/impulsividade, e fazer o diagnóstico. Então, assim, eu acho que nós temos material científico de sobra, mais de um século, inclusive, de pesquisa. As primeiras definições de TDAH, ou melhor, as primeiras apresentações de comportamento sugestivo TDAH, se eu não me engano, datam de 1902. Agora eu não busquei essa informação recentemente, mas é coisa do começo do século passado. E nós temos todo o século passado de pesquisa, a segurança do metilfenidato muito bem atestada, são raríssimos efeitos colaterais de gravidade, muitos deles nunca apresentaram nexo de causalidade necessariamente com o uso da medicação. Enfim, eu acredito que TDAH existe. Eu acredito que o que você esteja falando para a gente volta ao início do nosso programa, né? Tudo passa por um diagnóstico bem feito. Exatamente. E para o diagnóstico ser bem feito, passa por uma formação adequada, estruturada, que dê condições, né, ao residente, ao R4 no caso, e até mesmo aos residentes da psiquiatria geral, em terem condições, bagagem, né, conhecimento suficiente para poder diferenciar uma coisa da outra. Exatamente. E muitas vezes entenderem que isso aí também são várias facetas do mesmo fenômeno. Exato. Né? Como você acabou de falar, a intervenção medicamentosa, ela não exclui necessariamente outras intervenções não medicamentosas, né? Nós precisamos ser cautelosos, né, com visões binárias, unilaterais. Essa ideia de que, mas o meio pode favorecer a criança ser mais ou menos agitada, sem dúvida nenhuma que pode, inclusive dentro de um próprio contexto de TDAH. Às vezes você tem um meio que consegue fazer uma adaptação tão boa que você vai fazer o diagnóstico naquela criança tardiamente. E óbvio que isso ajudou muito e vai ajudar muito na vigência de um tratamento, sem sombra de dúvida. Mas isso não exclui também a necessidade, uma vez que mais cedo ou mais tarde os problemas funcionais vão aparecer, isso não excluiria a necessidade do uso de uma medicação complementar. Né? Quando falamos que você viria para cá, lançaram 2 perguntas, né, dos nossos ouvintes. Qual a idade de início para a medicação? Qual a idade que você está autorizado a usar o metilfenidato? E qual que é a idade mais prevalente entre as crianças que você tem na literatura aí do TDAH? Qual a idade que seria o TDAH? A mais prevalente. A idade mais prevalente para o diagnóstico de TDAH. Hoje nós consideramos assim, que o TDAH deve ser diagnosticado quando os sintomas estão presentes abaixo dos 12 anos. Né? Antes era abaixo dos 7 anos. Na maioria das vezes você vai identificar essa criança ali exatamente na fase escolar, quando você tem um prejuízo adaptativo mais significativo. A maioria deles são meninos e tem, né, os sintomas hiperativos, no caso dos meninos. Muitas vezes o diagnóstico nas meninas acaba ficando subdiagnosticado porque não tem tanto o componente de hiperatividade e impulsividade, mais a desatenção. Perfeito. Né? No caso das meninas. Em relação à medicação, como você falou, Eric, é o seguinte, via de regra, se a gente pudesse colocar uma regra geral, nós costumamos medicar crianças acima dos 6 anos. A maioria dos trabalhos apontam nessa direção. Mas não há nenhum impedimento de medicarmos crianças abaixo dos 6. No caso do metilfenidato, em particular, nós já temos muitos trabalhos entre 4 e 6 anos. E há até alguns psiquiatras que usam off-label, quer dizer, fora do rótulo, fora da bula, medicações abaixo dessa idade. O que eu costumo dizer? Né? Sempre que nós temos um quadro clínico abaixo dos 6 anos, mesmo que esse quadro caracterize muito bem o diagnóstico, vale a pena, dependendo do impacto, lançarmos mão de intervenções não medicamentosas num primeiro momento, uma vez que nós não temos o corpo de evidência que temos dos 6 em diante, e, obviamente, complementar, integrar a intervenção medicamentosa, se for o caso. Não sei se ficou claro a resposta. Muito claro, muito claro. Então, perfeito. Mas não há nenhum impedimento antes dos 6. A gente sempre, via de regra, tentamos medicar após os 6 anos de idade, mas isso pode ser feito antes. E já que nós estamos falando disso, fala pra gente um pouco quais seriam as possibilidades de intervenção não medicamentosa no TDAH. Quais são aquelas que despontam, independentemente da intervenção medicamentosa existir ou não? Quais que seriam as intervenções não medicamentosas mais adequadas? Claro,
Eu acredito que vai ter que respeitar a faixa etária, né? Algumas são mais importantes na faixa infantil, outras na adolescência. Via de regra, quando a gente pensa no indivíduo portador de TDAH, nós temos a psicoterapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que ganha frente nas pesquisas como intervenção prioritária. Nós temos também treinos, né, sociais, treinos de habilidade para as crianças, isso pensando nas intervenções não medicamentosas voltadas para o indivíduo. Mas quando se fala em tratamento multimodal, multidisciplinar, nós temos que pensar nas intervenções dos meios também. É fundamental que a escola seja orientada, que os professores sejam orientados quanto antecipação de rotina, programação, manter aquela criança num espaço que não seja facilitador de distração, que o professor possa ter contato mais direto com ela e, digamos, né, fazer um sinal de alerta para quando aquilo começar a desandar, quando ela começar a ficar muito desatenta ou agitada. E também, obviamente, o treino parental, né, auxiliar os pais a lidar com questões que pioram o comportamento hiperativo ou como eles poderiam fazer para melhorar esse comportamento, enfim. Tanto intervenções voltadas para a própria criança, para o adolescente, aí, como eu disse, a TCC, né, a terapia ganha destaque, mas as intervenções também nos meios que possam facilitar a adaptação dessa criança. Eu gostaria de te perguntar mais uma coisa, Zé Robson. Você que tem uma das suas atividades exatamente no Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência, aqui em São José do Rio Preto, né, o CAPS Sul. Agora puxando mais, vamos, né, nós já falamos aqui de temas complexos, vamos puxar um tema, mais um tema complexo, né? Como que você vê a rede de atenção psicossocial, né, a nossa RAPS, na infância e adolescência? Assim, quais são ainda as carências, as necessidades e por onde começar? Né? Eu estou fazendo essa pergunta, eu já sei a resposta, né? Nós estamos aí vivendo um momento de desassistência, não só aqui em Rio Preto, mas no Brasil, e não só na infância e adolescência, em todas as faixas etárias, né? Mas, na sua opinião, como que está isso especificamente nessa faixa etária e por onde começar, para a gente poder melhorar? Sim, realmente a saúde mental tem sido uma polêmica nesses últimos meses. Nós temos algumas propostas aí de mudança de portaria, enfim, né? De portaria fazendo algumas mudanças, tem esse de saúde mental. E a questão com a qual a gente se depara, via de regra, é isso, que o cobertor é curto e a gente está sempre tentando, o importante é isso, o importante é aquilo. Não. O importante é a integração de todos os aparelhos que podem trazer benefícios para a saúde mental. E eu me refiro desde a saúde primária, do posto de saúde, aos ambulatórios especializados, os CAPs, ao serviço hospitalar, que pode obviamente ser dentro do hospital geral, mas que é necessário também para a psiquiatria. Enfim, nós precisamos, primeiro, que essa RAPS seja consistente, exista com todos os atores que precisam participar dessa RAPS. E, obviamente, depois articular tudo isso. No que diz respeito à assistência em saúde mental da infância e adolescência, eu considero que os CAPs são aparelhos fundamentais, porque trabalham no território, porque trabalham com articulação com as famílias, especialmente nesses problemas que são graves, persistentes e que têm o chamado impacto ambiental, problema na ambiência, como nós falamos lá no CAPS. Se a avaliação em psiquiatria da infância e adolescência é multissistêmica, é sistêmica, a atuação também deve ser. Então o CAPS é um aparelho que consegue, no contexto desses transtornos graves, atuar com as famílias e com o paciente, são fundamentais. Precisaríamos para casos ainda mais graves, agudizações, como acabou de acontecer agora que me atrasou minha chegada aqui lá no CAPS. Talvez hospitais dias ou espaços em hospitais onde esses adolescentes graves pudessem permanecer e ser tratados, né, por um período breve, o mais breve possível, porque nós sabemos que a internação prolongada também na infância e adolescência não é algo interessante. E, sobretudo, fazer o investimento social de alto impacto, que é na prevenção. Então, nós deveríamos treinar também a saúde primária, que é a porta de entrada do paciente. Isso via sistemas de matriciamento, como acontece muito bem em São José do Rio Preto. Eu acho que o nosso departamento de saúde mental consegue fazer isso com louvor, né, com bastante eficiência. Investir na saúde primária, fazer matriciamento, voltar-se para os pediatras e para todos os profissionais que lidam com a criança, que lidam com o desenvolvimento infantil, a fim de que esses possam identificar, talvez antes de patologias, fatores de risco, né? E aí nós investiríamos na primeira infância, diminuindo, né, debelando esses fatores de risco, com certeza impactando na evolução no longo prazo. Ou seja, o caminho é longo, né? O caminho é longo, super longo, super longo. E nós temos que, só para complementar, né, professor, em relação, quando eu falo
especialmente na atividade preventiva, que poderia começar com uma articulação na saúde primária, porque o investimento em primeira infância é o grande investimento do futuro, né? Nós já sabemos disso. Cada dólar investido em saúde mental são $5 a mais na frente de... mais ou menos essa é a conta, não me lembro se era exatamente isso. Mas, enfim, tratarmos a nossa criança, garantirmos o desenvolvimento infantil melhor possível é saudável para o desenvolvimento socioeconômico de um país. É saudável para a sociedade. Para a sociedade, é a grande chave. Né? Sem dúvida. Agora, Zé, você falou outra coisa interessante agora no final, é assim, estamos agora falando dentro do panorama, né, dentro do contexto da população de pediatras, né? Você acredita que os pediatras, eles são parte fundamental em toda essa rede aqui que a gente está conversando, e o que eles deveriam saber de conhecimento, né, não só em relação ao TDAH, mas da psiquiatria da infância e adolescência? Você acha que é algo válido para que eles possam complementar na sua formação? Sim, eu fiz uma apresentação aqui falando basicamente da esfera pública, né, quando eu me referi à saúde primária, mas isso vale também para os consultórios particulares. A porta de entrada das crianças portadoras de transtorno psíquico, e segundo a estimativa do OMS, em torno de 15 a 20% das crianças e adolescentes do mundo apresentam algum transtorno psíquico, será muitas vezes o pediatra. Então ele precisa ter uma capacitação, acesso a conhecimentos de saúde mental infantil e da adolescência. Eu defendo inclusive que isso faça parte de uma parcela da formação em pediatria, né? Os pediatras deveriam ter mais acesso, participar. Eles participam lá na FABEP, os pediatras passavam, né, ano passado, passavam no nosso ambulatório de psiquiatria da infância e adolescência. Eu acredito que seja extremamente enriquecedor para a formação desses pediatras participarem de serviços do curso de desenvolvimento que nós estamos querendo montar lá na sexta-feira, pode fazer um convênio com a pediatria, porque com certeza vai auxiliar muito na prática desses pediatras. Nós teremos um benefício na detecção precoce de problemas mentais na infância. Sem dúvida. Assim, a gente falou aqui bastante da questão do R4, de psiquiatria infantil, que, obviamente, para você poder prestar a prova de R4, você tem que ter tido a residência de psiquiatria geral, mas, assim, eu falei das 4 subespecialidades na psiquiatria, mas eu esqueci de uma, que eu acredito que possa servir de modelo, né? Que é a questão da medicina do sono. Né? Então, hoje, por exemplo, o pneumo pode fazer, o psiquiatra, o otorrino e o neurologista. Sim. Então, talvez, assim, sem abrir mão do R4 de psiquiatria infantil, que eu acredito que a gente precisa, né, de médicos especializados nesse sentido, mas alguma coisa que pudesse se tornar algo semelhante a questão da medicina do sono, onde outras, no caso, pediatria, neuropediatria, psiquiatria, as pessoas pudessem interface, né? Essa interface mais ter alguma coisa que a gente poderia pensar que não fosse exatamente o R4 de psiquiatria infantil, porque nós estamos entendendo que o R4 da psiquiatria infantil, a pessoa tem que ter todo um conteúdo, um background, que quem vai dar é a residência de psiquiatria geral. Sim. Mas alguma coisa, né, não sei se podemos chamar de residência médica, mas alguma coisa que a gente possa ter essa convergência de outras áreas para que a gente possa falar a mesma linguagem, homogeneizar os conceitos, linguagem. Para onde corressem todos esses rios, né? Sem dúvida. Seria uma coisa interessante para acontecer. Importantíssima, porque a gente poderia, inclusive, ter como pontapé inicial dessa discussão da necessidade de uma formação ampla que possa assistir à saúde mental na infância e adolescência, baseando-nos em números, né? Nós temos hoje uma desassistência em psiquiatria da infância e adolescência, nós temos um número insuficiente no Brasil, nós temos uma hiperconcentração de psiquiatras da infância e adolescência no centro-sul do país, principalmente sudeste, sul do Brasil. As regiões norte e nordeste são absolutamente descobertas. Isso nos mostra, isso estabelece, né, a importância da formação de profissionais para trabalhar com psiquiatria da infância e adolescência, para evitar desfechos graves, que a gente sabe que podem ser ocasionados por esses transtornos, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Nós falamos do TDAH, cada vez mais fica evidente que uma parte significativa dos pacientes com TDAH na infância e adolescência migrarão para a vida adulta, continuando a apresentar problemas ligados à patologia. Isso vai gerar uma série de problemas social, emprego, divórcio. Em relação ao TDAH subtratado, como você citou ao comentar o trabalho das nossas colegas, doutora Ceissa e a doutora Ivete. Na verdade, o trabalho não foi delas. Elas referiram em alguma aula
esse estudo, que eu não sei onde foi feito, eu não me lembro dessa referência, mas é um número que me assustou e chamou minha atenção. Né? E complementando essa informação, até com uma ilustração um pouco trágica, nefasta, onde estão grande parte desses pacientes TDAH subtratados, que vão apresentar comportamento impulsivo ou gravemente desajustado na adolescência? Estão nos presídios. Pesquisas em presídio mostram que nós temos uma população de TDAH gigantesca, né, que muitas vezes acabou do TDAH evoluindo para outros problemas. A gente sabe que a comorbidade é regra em psiquiatria da infância e adolescência. Problemas esses como, por exemplo, o avanço de um transtorno opositor desafiador, o uso de substância, o transtorno de conduta, para quem não sabe, assim, para ficar em linhas gerais, transtorno de conduta, que ele é marcado por transgressões constantes a leis e a regras. E aí, essa criança, que rapidamente se torna adolescente, não foi tratado, vai para onde? No sistema carcerário. E aí nós temos um outro e grave problema social do Brasil. Interessante, então não adianta dar Ritalina, nós temos que identificar e tratar, porque não tratar... Durante esse contexto, a gente já foi lá na pediatria, que teria que ser a porta de entrada, chegamos ao presídio. Olha só quão importante é preciso levar a sério esse tema. Né? Então, nosso tempo aí tá se esgotando. Então, acho que uma pergunta que me veio antes, mas vou fazer agora. Vale a pena fazer uma residência de psiquiatria infantil? Sem dúvida, sem dúvida. A residência de psiquiatria, primeiro, como eu disse, porque nós temos por uma missão social, porque nós temos uma desassistência enorme no país. Você vai estar prestando um serviço de saúde mental extremamente importante, tanto na esfera pública quanto privada. Segundo, porque eu acredito que a psiquiatria infantil, ela enriquece a sua formação também como psiquiatra geral. É muito interessante, depois de alguns anos praticando psiquiatria infantil, depois de alguns conhecimentos adquiridos, que garantam uma formação mínima, né? Eu falo garantam uma formação mínima, porque a formação não tem fim, né? A gente sempre vai estar em busca de conhecimento, sempre existirão novos desafios. Mas quando você tem um conhecimento, né, que te dá essa formação mínima para trabalhar com saúde mental na infância e adolescência, eu acredito que a performance, inclusive, de atuação na psiquiatria do adulto é favorecida, porque você passa a ter um olhar mais interessante na coleta de informações, no retrospectivo, em toda aquela formação da anamnese que diz respeito aos antecedentes pessoais, né? A lente que vai se abrir para buscar esses antecedentes, quando você investe na busca de conhecimento, desenvolvimento, psicopatologia da infância e adolescência, ela fica com um zoom muito maior, eu diria. E nós sabemos que grande parte dos problemas de psiquiatria são originários ali na infância e adolescência, um percentual significativo. Sem dúvida. Então você percebe que, na verdade, aquele diagnóstico que você está fazendo agora, ele já existe há algum tempo. Há quem diga, até uma vez eu vi de uma neuropediatra uma brincadeira, quando eu falei para ela que uma ex-professora minha de Marília, que em certa ocasião veio fazer uma palestra aqui no Hospital Bezerra, e ela me perguntou quais eram meus planos, eu disse que faria psiquiatria da infância. Ela falou, não existe psiquiatria da infância, isso é uma redundância, a psiquiatria é da infância. Né? Tem uma frase célebre... Da infância e adolescência. Né? Tem uma frase célebre também de um psiquiatra infantil renomado, americano, que se chama Thomas Insel, em que ele fala que os transtornos psiquiátricos são, na verdade, transtornos do desenvolvimento. Ou seja, eles começam lá atrás, eles podem até se manifestar na vida adulta, ou na adolescência, mas eles começaram lá atrás. Já estavam. Né? O processo, digamos assim, subjacente, né? Que vai eclodir na manifestação sintomatológica, fenomenológica lá na frente, na verdade ele começou lá atrás. Sem dúvida. E eu tenho, com o passar dos anos aí, eu tenho percebido quão verdadeira é essa frase. É isso, Érico? Olha, posso partir para o encerramento, gostaria de agradecer do fundo do nosso coração, primeiro a sua gentileza de aceitar o nosso convite, tenho certeza que o público adorou. Então, por favor, comentem, divulguem aqui embaixo. E assim, abrilhantou muito o nosso programa. Assim, foi uma satisfação enorme receber você aqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite também, doutor Érico, doutor Gerardo. E aproveito para parabenizá-los pela iniciativa maravilhosa de estarem, né, fomentando a educação em saúde mental, com um belíssimo programa PropSic também, que já existe, né, que é uma realidade. E com esses bate-papos que, sem dúvida nenhuma, acrescentam e trazem informação de qualidade para a sociedade. Numa época em que nós temos muitas informações, né, mas informações de qualidade ainda são pepitas, né? De fato, eu acredito que hoje o grande desafio é você, não é encontrar o conhecimento, é organizar na verdade, transformar a informação em conhecimento. Isso, né? E para isso você precisa de reflexão, você precisa de organização de informações, né? Que é a nossa proposta desde o começo, né?
Então é isso, eu também agradeço a presença do José Robson. Acho que foi muito legal esse programa. Eu recomendaria a todos que pudessem ouvir o nosso podcast, seguisse, né? Nos seguisse aí nas redes sociais, porque como esse, haverão muito mais, não é isso, Érico? Com certeza, com certeza. Obrigado, pessoal. É isso aí, gente. Obrigado. Por hoje é só.